A média de idade com que se entra em contato com o mundo pornográfico nos Estados Unidos, segundo essa pesquisa, é de 11 anos de idade. Tá? Nessa faixa etária, o cérebro humano é extremamente moldável e a sua alta plasticidade torna os jovens reféns das mentiras exibidas nos vídeos pornográficos. Né? Então, um jovem de 10, de 11 anos, às vezes vê um filme, não estou falando de pornografia agora, um filme normal, um filme de fantasia. Ele vê um filme e ele acha que aquilo é possível, que aquilo é real. A pessoa lá, o Harry Potter, sacudiu a varinha e fez uma mágica. E ele pensa, não, mas quem sabe se eu também fizer, eu vou conseguir, né, fazer. Quantos casos de crianças que pularam pela janela achando que podiam voar igual o Superman? Né? Quantos casos de crianças que depois de assistirem o Homem-Aranha ficaram assim o dia inteiro, achando que uma hora ia sair uma teia da mão? Né? Porque o cérebro da criança, ele é muito moldável ainda. Né? Então ela acha que aquelas coisas são possíveis e começa a ter contato com a pornografia. Né? Aquela coisa encenada, aquela coisa que é um teatro, aquela coisa que é falsa, e ela vai achar que uma relação sexual santa dentro de um matrimônio é igual. E que tudo aquilo que eles fazem lá, ele vai querer reproduzir depois dentro do matrimônio também. E vai ser, assim, altamente frustrante, né? E com consequência disso tudo, acontecem até muitas tragédias, né? Na internet, tem muitos sites especializados nesse assunto, né? Em que são inúmeros os testemunhos de adolescentes falando de problemas como impotência sexual, depressão, pensamentos suicidas, síndrome do pânico, déficit de atenção e outros problemas, não é? É verdade. E os pais têm que ficar muito alerta, né? Como o Raimon falou, assim, com digamos assim, com as reações, né, do seu filho. Até porque, gente, se a gente para pensar que uma criança só tem um celular com acesso à internet por causa dos pais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né? Do nosso papel e assim, a nossa responsabilidade nisso, né? Então, se a criança tem um celular, certamente foi porque o adulto deu a ela. Né? E ela ainda tem acesso à internet porque o adulto paga isso para ela. Então, o adulto paga, financia, digamos assim, muitas vezes, né, um comportamento aí inadequado, que pode até chegar ao vício, digamos assim, né? Porque a gente pensa também assim, certamente essas crianças que estão aí jogadas nesse mundo, né, da internet, da pornografia, enfim, não tem uma família de verdade, assim, verdadeiramente católica, né, estruturada, né? Não é algo normal. Vamos repetir aqui. Isso não é normal. O ser humano não foi feito para isso. Não foi assim que Deus nos fez. Né? Um dos hormônios presentes também na relação sexual é a ocitocina. Tá? Ela é responsável por criar empatia, né? A união entre as pessoas. Né? Ela mostra que o ser humano foi feito para amar, para estar com os outros, né? O ser humano não foi feito para viver na solidão em frente de uma tela de computador, né? Vendo a vida passar ali pela tela do computador. Por isso, né? Quem quer se libertar do vício da pornografia e da masturbação, além de mudar assim radicalmente o seu estilo de vida, né? Precisa entrar em contato com outras pessoas, né? E buscar ajuda de verdade. Né? E aí, nessa, digamos assim, uma caminhada de desintoxicação, você não estará sozinho, ninguém está sozinho, né? Conta-se com a ajuda da Santíssima Trindade, da Virgem Maria, dos santos, né? E de todos os cristãos que combatem aqui nessa terra, né? Certamente. Todos podem restaurar a sua integridade, não é mesmo? E nós falamos aqui sobre a questão da família católica, família bem estruturada. Se é uma família bem estruturada, se é uma família católica, em que você ensina o seu filho desde pequenininho as virtudes, ele já conhece o catecismo, ele já sabe o que é pecado grave, o que é matéria leve, ele conhece os mandamentos, ele conhece
os mandamentos da igreja, ele conhece os pecados capitais, ele já se confessa, né, desde cedo, ele sabe tudo, né? Ele tem todo o conhecimento, vai ser muito mais fácil, né, dele não se entregar a essas coisas, né? E ele vai ter o auxílio, como a Carol falou, da Santíssima Trindade, vai ter o auxílio da Virgem Maria, dos anjos, dos santos, ele vai recorrer ao seu anjo da guarda para que não deixe ele cair nessa tentação, para que ele nem comece isso aí. Alguns efeitos colaterais, digamos assim, da pornografia é o egoísmo, a frouxidão, a imaturidade, né? Então, tirando dos jovens a própria liberdade, a alegria de viver. Isso mesmo, né? E quais são as consequências sociais do consumo da pornografia? Como essa droga influencia e destrói vidas, amizades, namoros e até mesmo casamentos, não é mesmo? Quantos casamentos são destruídos por causa da pornografia? Então, para isso, nós precisamos ver os efeitos psíquicos e sociais da pornografia e da masturbação. Então, nós vamos usar um exemplo aqui, tá, que foi tirado da internet, na pesquisa que nós fizemos hoje, que é do Joseph Chiambra. Tá? Ele foi um ator pornográfico homossexual que se converteu à fé católica e ele escreveu um livro chamado Engolido por Satanás. Olha que forte, né? Onde ele faz um relato impressionante como o nosso Senhor o salvou da pornografia, da homossexualidade e também do ocultismo, que também está interligado isso aí, tá? Ele conta, né, que tudo começou no norte da Califórnia, né, onde ele nasceu em 1969, enquanto o movimento homossexual criava, digamos assim, um bairro gay no distrito de Castro, em São Francisco. Então, ele crescia folheando revistas pornográficas, né, desde a mais tenra idade. Aí, de acordo até com esse relato, né, que a gente ouviu aí, esse testemunho, infelizmente. E ele frequentava colégios católicos desde o jardim da infância, mas a educação liberal que ele recebia, né, naqueles anos ali, 69, pós-Concílio Vaticano II, né, já não tinha nada a ver com a verdadeira fé na igreja. Então, Joseph Chiambra, ele cresceu sem fé, né? Porque ele nem sequer sabia quem era Jesus Cristo. É trágico isso, né? Então, nessa situação que ele viveu, tá, ele já estava viciado em pornografia homossexual. Mas veja bem, isso não quer dizer que ele fosse homossexual. Porque existem etapas. Como nós falávamos, a dopamina... Mas primeiro ele foi viciado em pornografia heterossexual, né? Exatamente. Tá? Então, veja só, a dopamina vai sendo liberada, né? Aí ela começa a bloquear. Tá? Cada vez você sente menos prazer. Então, se você sente menos prazer, você tem que buscar coisas novas para que te dê mais prazer. Primeiro começa, como ele começou, pornografia heterossexual, né? Depois ele foi atrás de uma coisa mais emocionante, né? A procura de descargas de dopamina cada vez maiores. Então, ele começou a consumir um material homossexual. E, gente, depois vai partir para coisas mais bizarras, com sexo com animais, sexo com cadáveres, assim, todo tipo de... Porque aquilo lá já nem faz mais diferença, não dá mais, não dá mais aquela liga, digamos assim, né? Ele vai procurando coisas cada vez mais horríveis, digamos assim, para ver se consegue a tal da descarga de dopamina, que é o que ele está tanto procurando, né? E esse é um roteiro até muito comum entre os dependentes de pornografia, né? Como o cérebro da pessoa vai ficando assim dormente, né? Dormente aos conteúdos tradicionais ou mais leves, por assim dizer, né? O viciado vai buscando drogas cada vez mais pesadas, cada vez cenas mais pesadas, né? A pessoa passa a consumir o sexo contra a natureza, até relações violentas, fetiches e, como eu falei, absolutamente horríveis que nem dá para a gente relatar aqui. Um abismo atrai outro abismo, não é verdade? E coisas que são extremamente repugnantes a qualquer pessoa normal vão se tornando aceitáveis e até mesmo atraentes. Porque, como nós já citamos na live hoje, essa prática vai modificando o cérebro,
né? E o cérebro do indivíduo, o cérebro da pessoa, né? E essa pessoa vai num desespero por prazer, digamos assim, eu acho que essa é a palavra, né? Ela vai ficando desesperada para ter prazer, não consegue, ela acaba aceitando coisas e práticas que antes jamais aceitaria, né?